O consumo do passado não nos nutre de história. Consumir o passado não é nutrir-se de história. Se você gosta de séries, de animes, de cinema, de novelas, de romances ou de música, enfim, se você consome produtos da indústria cultural, você consome história. Ou pelo menos você consome imagens vinculadas à ideia de passado, imagens vinculadas à ideia de história. Não vou nem me arriscar a exemplificar, mas basta pensar na Segunda Guerra Mundial e ver o quanto de produções que tomam os acontecimentos daquele momento como pano de fundo de suas narrativas. Se você, por outro lado, prefere viajar a passar tempo diante de uma tela de cinema, de computador ou do telefone, tudo bem, você ainda assim consome história. Você viaja para ver museus, lugares históricos, monumentos históricos e até cidades históricas. Seja lá o que isso quer dizer, porque afinal toda cidade é histórica. De início, não há nada de errado em transformar a história em força motriz de nossa relação com o mundo. De início, não há nada de errado em se consumir a história, em se visitar o passado. Aliás, isso deve ser incentivado. Seja viajando no tempo enquanto assiste a uma novela de época, seja viajando no espaço enquanto visita um lugar histórico, estamos sempre indo ao encontro do outro e de nós mesmos quando visitamos e nos aproximamos da história e do passado. Aliás, como disse David Lowenthal, tomando emprestado uma ideia de Leslie Paul Hartley, o passado é um país estrangeiro. E aí eu pergunto, o que você faz quando vai a um país estrangeiro? O que você faz quando viaja a esse tempo-lugar estranho que é o passado? Bom, você deveria conhecer algumas regras desse lugar onde você acaba de chegar. Afinal, além de estrangeiro, o passado também é estranho e ali devemos chegar com cautela. Ficamos pensando essas coisas porque agora, em abril de 2023, o Museu de Auschwitz-Birkenau, um lugar central no simbolismo dos horrores da Segunda Guerra, veio a público pedir para que os visitantes que vão ao sítio histórico evitem fotos fúteis, fotos desconectadas com o passado daquele lugar. Não é a primeira vez que a administração reclama da postura de alguns visitantes, pelo menos desde 2019 que essa prática vem sendo repreendida. Também não é exclusividade de Auschwitz esse tipo de relação efêmera com o passado. Basta ver que poucos de nós lembramos, quando vamos à cidade de Salvador, o que é um pelourinho, o que é que ele representa e qual sua função política. O que tudo isso parece indicar é, de um lado, a potência da história ou do passado como um centro de atração. Isso me lembra o El Coruña, para quem muitas vezes as pessoas visitam os lugares de memória com ares de celebração, mais do que com ares de identificação. Por outro lado, isso também representa os limites desse consumo da história desvinculada de si. É o consumo do passado, mas sem seu entendimento e sem seu enfrentamento. Um consumo apressado e, em sendo assim, o passado se torna espaço vazio e desprovido de significação mais profunda, ele perde o sentido. É contra isso que reclamam os administradores de Auschwitz, contra esse consumo do passado que não nos nutre de história. Aqui fica a impressão de que o passado pode até ser um país estrangeiro, mas isso não quer dizer que devemos visitá-lo como turistas mal educados e desconectos das histórias que esse mesmo passado evoca. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.